O Salmo 66, no texto massorético, que é o texto original da Bíblia, está escrito no título o seguinte: Ao mestre de canto, ponto, um cântico, ponto, salmo. Na versão da Almeida, nós temos o seguinte título: Ao mestre de canto, ponto, cântico, ponto, salmo. Tanto no texto massorético, que é o texto da Bíblia original em hebraico, como também na versão Almeida, portanto, o título nos revela que este salmo foi escrito para o mestre de cântico, para o mestre do canto. Significa que, portanto, era um louvor e que ele tem uma natureza de uma canção para Deus e que ele é um salmo. Nós já estamos estudando desde o dia 1º de agosto o livro dos Salmos, que Salmos no hebraico se chama Tehillim. Se escreve T-E-H-I-L-I-M e Tehillim, traduzindo para o português, significa louvores. Então, para os hebreus, o livro dos Salmos tem como título o livro dos louvores, porque os salmos de fato são cânticos que são entoados nos seus cultos, nas suas liturgias. E os salmos são organizados em 5 livros. Do livro 1 vai do Salmo 1 até o Salmo 41. E o livro 2 vai do Salmo 42 até o Salmo 73. E nós estamos aqui nesse livro, no livro 2. Já meditamos no livro 1 inteiro, todos os 41 salmos, e agora estamos caminhando até o Salmo 72, quando nós vamos terminar o livro 2 dos Salmos. E nesse livro 2 dos Salmos, eu comentei desde o vídeo do Salmo 42 que o Salmo 42 até o 49 foram escritos pelos filhos de Coré. O Salmo 50 foi escrito por Asaf. O Salmo 51 até o 71, eu disse nos vídeos anteriores, foram escritos pelo rei Davi, e o Salmo 72 foi escrito por Salomão. Porém, agora, fazendo o estudo específico do Salmo 66, eu encontrei esse texto massorético dizendo que o texto massorético, o texto original, no título diz: Ao mestre de canto, ponto, um cântico, ponto, salmo. Então, isso significa que este salmo não foi escrito por Davi, porque todos os outros salmos anteriores que nós meditamos, quando nós vamos no texto original, o texto tem no título uma indicação, Salmo de Davi. Existe uma indicação no título de que o salmo foi escrito pelo rei Davi. Agora, neste Salmo 66, está escrito apenas: Ao mestre de canto, um cântico, salmo. Então, pesquisando aqui então quem seria o autor, eu encontrei um texto dizendo que se atribui a alguém que era um mestre de louvores a elaboração deste salmo. E este salmo, ele é um salmo que apresenta uma proposta de culto, de louvor universal a Deus, e depois o autor desse salmo relata na parte final uma experiência que ele teve com Deus, que Deus é bom com ele. Esse salmo ele se divide em 4 partes. Na primeira parte, nós vemos um convite para o louvor universal. São os versículos 1 a 4, que nos dizem assim: Louvai a Deus com brados de júbilo todas as terras. Verso 2: Cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Versículo 3: Dizei a Deus: Quão terrível és tu nas tuas obras! Pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos. Versículo 4: Toda a terra te adorará, e te cantará louvores, e cantará o teu nome. Nós vemos aqui que esses 4 primeiros versículos são um convite para que toda a terra cante ao Senhor, para que toda a terra diga: o Senhor é terrível nas suas obras, para que todos digam: o Senhor tem a grandeza do seu poder e toda a terra te adorará, como diz o versículo 4. E aí ele tem um selá. Selá significa pausa.
Então significa que quando eles cantavam esse salmo aqui, quando eles cantam esse salmo, existe uma ordem nessa música que você canta esses primeiros versículos e você dá uma pausa antes de continuar essa canção. Na parte 2, nós vemos aqui que o autor do Salmo 66, ele faz uma lembrança de todas as vitórias que Deus deu para o seu povo no passado. Ele apresenta a memória, a lembrança dos feitos de Deus. Vamos ler aqui, são os versículos 5, 6 e 7. Vinde e vede as obras de Deus. É terrível nos seus feitos para com os filhos dos homens. Verso 6. Converteu o mar em terra seca. Passaram o rio a pé. Ali nos alegramos nele. Versículo 7. Ele domina eternamente pelo seu poder. Os seus olhos estão sobre as nações. Não se exaltem os rebeldes. Então aqui nós vemos que o autor do Salmo 66 está chamando as pessoas. Venham, vejam as obras de Deus, como ele é terrível nos seus feitos para com os filhos dos homens. E ele destaca um fato, uma memória a respeito de uma vitória que Deus deu ao seu povo. Ele converteu o mar em terra seca. Nós sabemos que quando o povo de Israel estava escravizado no Egito e eles saíram da terra do Egito para caminharem em direção à terra prometida, eles se depararam com o mar vermelho. E eles olharam para trás e os egípcios estavam vindo atrás para prendê-los. Então Moisés conversou com Deus e Deus disse para que eles prosseguissem. E eles prosseguiram e o mar se abriu. Ele foi dividido para os dois lados e o povo passou em terra seca. Depois de passar em terra seca, quando o exército do Egito começou a entrar naquele mar, as águas se fecharam. E assim Deus livrou o povo. E eles passaram o rio a pé. Nós vemos no livro de Josué, quando eles estavam tomando a conquista da terra prometida, que eles tiveram de passar pelo rio Jordão. E aquele rio também se abriu. E eles passaram a seco. Então aqui no versículo 6, ele está lembrando que Deus faz coisas terríveis. Uma aplicação prática dos versículos 5, 6 e 7 para a nossa vida. Nós precisamos lembrar das bênçãos que Deus já fez na nossa vida. Separe um momento de 5 minutos agora e pense quantas maravilhas Deus já realizou na sua vida. E aqui o salmista está lembrando. Não vamos apenas pedir a Deus, vamos também lembrar de quão terrível é o nosso Deus. Quantas coisas maravilhosas ele já fez por nós. E aí ele louva ao Senhor no versículo 7. Ele domina eternamente pelo seu poder. Os seus olhos estão sobre as nações, não se exaltem os rebeldes. Então vamos lembrar dos feitos de Deus e adorá-lo, honrá-lo por tudo aquilo que ele já fez. Aí vem aqui o Selá. Selá significa pausa, como eu já falei, mas tem mais um detalhe com relação ao Selá. Selá é uma pausa e também serve para que a pessoa medite naquilo que ela acabou de cantar. Então aqui este Salmo 66, eles cantam o versículo 1 até o versículo 4, louvem a Deus, cantem a Deus, digam a Deus que ele é terrível, que toda a terra te adorará. Selá. Essa primeira parte serve para lembrarmos que todos nós devemos adorar a Deus porque ele criou todas as coisas e ele é digno de toda exaltação e glória. Aí eles cantam a segunda parte. Vamos lembrar das maravilhas que o Senhor já fez para nós, o quanto ele é terrível, o quanto ele é terrível. Então eles cantam aqui: venham e vejam as obras de Deus. Ele é terrível nos seus feitos para com os filhos dos homens. Ele converteu o mar em terra seca, passaram o rio a pé. Ali nos alegramos nele. Ele domina eternamente pelo seu poder, e os seus olhos estão sobre as nações. Não se exaltem os rebeldes. Selá. Essa segunda parte é: vamos lembrar das coisas que Deus tem feito por nós. Agora vem a terceira parte. Se Deus é digno de todo louvor, como diz o versículo 1 até o 4,
Se ele já tem feito maravilhas entre nós, como dizem os versículos 5, 6 e 7, então vamos nos purificar. É isso que ele vai falar na terceira parte, sobre a purificação do povo. Versículos 8 a 12. Ele fala assim: Bendizei povos ao nosso Deus, e fazei ouvir a voz do seu louvor. Veja, ele está convidando também os outros povos, além do povo de Israel. Ele está dizendo assim: todos os povos, bendizei ao nosso Deus, e fazei ouvir a voz do seu louvor. Versículos 9: Ao que sustenta com vida a nossa alma, e não consente que resvalem os nossos pés. Ele está dizendo: é Deus que nos dá vida, pois tu, ó Deus, nos provaste. Tu nos afinaste como se afina a prata. Versículo 11: Tu nos meteste na rede, afligiste os nossos lombos. Versículo 12: Fizeste com que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça, passamos pelo fogo e pela água, mas trouxeste-nos a um lugar de abundância. Então ele está dizendo que o próprio Deus criou circunstâncias ruins no meio do processo. Deus fez com que eles fossem provados. Deus fez com que eles perdessem algumas batalhas durante o caminho. Quando nós lemos a história do povo de Israel indo no deserto para a terra prometida, nós vemos que eles passaram por situações difíceis, em que eles tiveram de pedir para que Moisés intercedesse a Deus por eles. Houve um momento em que eles queriam comer carne e eles teimaram com Deus. Moisés intercedeu, eles receberam a carne e alguns comeram de maneira excessiva e Deus os matou. Fez com que as carnes que eles haviam comido saísse pelos seus narizes, porque Deus ficou irado quando viu que o povo estava indisciplinado. Então Deus, Ele mesmo, fez com que eles passassem por provações para que fossem purificados. E quando o salmista escreve esses versículos 8 até o 12, ele está lembrando dos sofrimentos. Ele fala: Tu nos meteste na rede, versículo 11 ali, afligiste os nossos lombos. No versículo 10, pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata. No versículo 12, fizeste com que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça, passamos pelo fogo e pela água. Sabemos que quando eles estavam no deserto, eles passavam, quando chegava o momento do calor durante o dia, Deus fazia com que uma nuvem cobrisse os céus para que eles pudessem ter descanso. Quando eles passavam pelo frio da noite pelo deserto, Deus colocou uma coluna de fogo que trazia luz e calor para eles. E em muitos momentos eles tiveram que pedir que Moisés orasse para que Deus trouxesse água da rocha. Eles estavam sedentos. Muitas vezes eles foram perseguidos depois que o povo de Israel entrou na terra prometida. Nós vemos que eles tiveram muitas batalhas contra os filisteus. Essas batalhas existem até hoje contra esse povo. Mas o salmista está dizendo: o Senhor fez a purificação, permitindo que nós passássemos por provas. Aplicação prática da terceira parte. Muitas vezes Deus vai permitir que você passe por provações para que você seja purificado. É muito comum que pessoas que são arrogantes, orgulhosas e prepotentes passem por muitas situações de humilhação e vergonha, mesmo sendo cristãs, mesmo sendo participantes da mesa do Senhor, e muitas vezes a pessoa pensa: eu sou teu servo, como que o Senhor permitiu que eu fosse humilhado? Deus permite sim que você, que é povo dele, passe pela humilhação para que você tenha a chance de ver que você tem o orgulho, prepotência, arrogância, para que você se limpe desse pecado, para que você receba o reino de Deus. Deus quer que você seja
separado para Ele. Então Deus vai permitir que você passe por situações para abater o seu orgulho, para que você se cure disso. Se você está muito preso ao dinheiro, Deus muitas vezes vai permitir que você tombe, para que você recobre a sua fé e lembre que você precisa mais de Deus, porque um dia você vai partir dessa terra e a sua alma precisa estar com Ele. E Deus ama você e quer que você esteja com Ele, do que ficar preso com as questões financeiras dessa terra. Então, Deus permite sim que nós sejamos provados para sermos purificados. Senão você não tem como entrar na congregação para louvar a Deus. Muitas vezes Deus permite que você tombe até para que você, voltando aqui na parte 2 desse salmo, que é do versículo 5, 6 e 7, o salmista aqui ele faz uma memória do que Deus já tinha feito e louva a Deus, para que você também faça uma memória das coisas que Deus já fez na sua vida e para que você honre e agradeça a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito. Porque muitas vezes a pessoa quer se inclinar para o orgulho e muitas vezes ela tomba nisso. E a última parte, o autor desse salmo conta um testemunho pessoal de libertação. Do versículo 13 até o versículo 20, que termina o salmo, ele fala da experiência dele de adoração e de oferta para Deus. Que Deus respondeu às orações dele e não o rejeitou. Não rejeitou a sua oração. Vamos ler aqui. Entrarei em tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos. Então ele já começa dizendo, eu vou entrar na tua casa com ofertas, com dízimos, com o que eu vou oferecer algo para Deus. Pagar-te-ei os meus votos, eu vou honrar os votos que eu fiz com Deus, que haviam pronunciado os meus lábios, e dissera a minha boca quando eu estava na angústia. Ele fala que ele estava numa situação de angústia, mas que agora ele vai pagar os votos que ele fez, que os lábios dele pronunciaram. Versículo 15, oferecer-te-ei holocaustos de animais nédios, com odorante fumaça de carneiros, oferecerei novilhos com cabritos. A palavra nédio significa algo que é brilhante, que é lustroso, que é polido, ou que tem uma aparência suave, uma aparência cheia. E também pode significar algo que é robusto e que tem plenitude. Então nós podemos dizer que a pele estava nédia, revelando saúde e vitalidade. Nédio significa isso. Então quando ele fala aqui no versículo 15, oferecer-te-ei holocaustos de animais nédios, ele está dizendo, eu vou pegar os melhores animais que eu tenho, os mais saudáveis, os que têm mais saúde, porque eu não vou oferecer qualquer coisa para Deus, eu vou oferecer o melhor que eu tenho, com odorante e fumaça de carneiros. O odorante aqui ele está querendo dizer que é perfumado, com o cheiro da fumaça dos carneiros. Ele está falando que ele vai apresentar carneiros que serão queimados a Deus. Oferecerei novilhos com cabritos. Ele está dizendo, eu vou oferecer algo mais para Deus. Selá. O selá aqui é mais uma pausa. Então aqui nessa pausa ele está dizendo que vou me lembrar de entrar no templo, de oferecer holocaustos, de pagar os votos que eu fiz quando eu estava na angústia e de oferecer o meu melhor a Deus. Ele está falando isso. A aplicação para a nossa vida, nós estamos oferecendo o nosso melhor para Deus? Quando temos recebido resposta, ele está falando aqui que ele estava em angústia e ele vai cumprir os votos. Agora continuando, por que ele vai fazer isso? Por que ele se sente? Por que ele vai fazer isso? Versículo 16. Vinde e ouvi, todos os que temeis a Deus. Temer a Deus significa ter altíssima consideração por Deus. Não é ter medo de Deus. Temer significa ter medo e também significa ter muito respeito. Quando nós lemos na Bíblia, temer a Deus significa ter muito respeito e consideração por Ele. Então, vinde e ouvi, todos os que têm muita consideração por Deus,
os que andam com Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. Versículo 17: A ele clamei com a minha boca e ele foi exaltado pela minha língua. Versículo 18: Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Versículo 19: Mas, na verdade, Deus me ouviu. Ele atendeu à voz da minha oração. Portanto, bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Lembrando que misericórdia é uma palavra formada por duas palavras, miséria e cordes, onde nós estamos carregados de miséria, mas Deus entra com seu cordes. Cordes significa coração. Ele nos abraça nas nossas misérias e nos traz para junto, para perto do coração dele. Por isso ele estende a sua misericórdia. A misericórdia de Deus é o que faz com que Deus não olhe para as nossas misérias, mas que ele olhe com misericórdia, abraçando a nossa vida, nos ajudando a vencer os nossos pecados. Então aqui ele fala na última parte, do versículo 13 até o versículo 20, na primeira parte, podemos dizer aqui que tem uma subdivisão nessa última parte, que é do louvor e testemunho pessoal. Quando ele conta o louvor e testemunho pessoal, que é a quarta parte do Salmo, nos primeiros 3 versículos ele fala que vai pagar os votos e vai apresentar as melhores ofertas a Deus. Por quê? No versículo 16 até o 20, porque ele fala que ele pediu a Deus que o respondesse e Deus o respondeu. E ele, por isso, termina dizendo: Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Quando você é sincero a Deus, quando você pede a Ele que em oração que lhe ajude, Ele certamente lhe ajudará. Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6, nos fala: Não andem ansiosos por coisa nenhuma. Não fiquem preocupados, antes sejam as vossas petições conhecidas diante do vosso Deus, por meio de orações e súplicas com ação de graças. Porque, ou seja, coloque as suas causas na mão de Deus e você vai ter motivos para louvá-lo. Então o Salmo 66 é esse salmo que apresenta um culto público a Deus. Nós não sabemos quem escreveu esse salmo. Alguns comentários bíblicos dizem, e eu vinha dizendo, desde o Salmo 42, que do Salmo 51 até o 71, Davi escreveu todos eles, mas agora, investigando o 66 especificamente, nos deparamos com esse título, que fala ao mestre de canto, ponto, um cântico, ponto, salmo. Então, não sabemos quem é o autor, mas sabemos que ele tem motivos de louvar a Deus e de incentivar as pessoas a prestarem o culto público. Que ele faz a lembrança das coisas que Deus realizou pelo seu povo, dos versículos 5 ao 7. E nós precisamos ser gratos a Deus e lembrar do que ele nos tem feito e lembrar, como diz ali o versículo 5 no topo da tela, ele é terrível. Vinde e vede as obras de Deus. Ele é terrível nos seus feitos para com os filhos dos homens. E depois, ele permite que nós passemos por provações, mas nós precisamos ser purificados para que possamos estar com Deus. E por fim, que nós possamos pagar os nossos votos e oferecer o melhor, honrando ao Senhor, contando testemunhos das maravilhas que Ele tem feito no nosso meio, fugindo da iniquidade, para que Deus nos dê resposta e também a salvação. Essa é a meditação do Salmo 66, hoje é dia 5 de outubro, e desde que nós começamos essas meditações no dia 1º de agosto, eu disse que nós sempre meditamos em Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos e pode ser lido todos os meses. E você que tem compromisso em andar com Deus e prosperar, sempre vai assumir o compromisso de ler um capítulo de Provérbios por dia até terminar o mês. Então, no mês de agosto, eu coloquei no final de cada vídeo uma série que eu gravei meses atrás, que se chama Recortes em Provérbios. Aliás, aprenda os segredos de Provérbios. No mês de setembro, eu coloquei no final dos vídeos a série Recortes em Provérbios. E agora, nesse mês de outubro, eu estou colocando no final do vídeo o vídeo de uma outra série que eu gravei chamada Leituras em Provérbios. Então,
fique aqui no final do vídeo com essa sugestão de vídeo. Leituras em Provérbios, capítulo 5 hoje, que hoje é dia 5 de outubro. E nós vamos seguir do dia 1º até o dia 31 de outubro, meditando num salmo, prosseguindo até o final do ano, até o Salmo 150. E no final do vídeo aqui do mês de outubro, eu vou colocar o capítulo do dia. Hoje é dia 5 de outubro, vai ser Leituras em Provérbios, capítulo 5. Do lado eu vou deixar o botão para que você se inscreva no canal, você que não está inscrito. E faça o transbordo desse vídeo. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas também possam conhecer a Deus, especificamente o Salmo 66, que as pessoas lembrem que Deus já tem feito maravilhas na vida delas, para que elas possam agradecer a Deus por tudo que têm recebido dele. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus.